Shalom, queridos. Pastor Paulo César Souto. Estou aqui da praia de Madalena, aqui em Gaia, aqui num pôr do sol belíssimo. Pena que não dá para vocês poderem visualizar bem a paisagem, né? Uma região belíssima aqui da praia de Madalena, para fazer aqui uma breve live para você possa aí nos acompanhar nessa live. Um lugar belíssimo, muito bonito. Deixa eu inverter um pouco aqui a câmera, que você possa... Paz Lise, Pastor Pablo Luiz, Pablito, como é que tá meu áudio aí? Bênção, Pablito, você está chegando, né? Graças ao Eterno. Se chegar, a gente vai vir aqui na Madalena para andar aqui, ó, nessa praia. Como é que tá meu áudio aí? Tá legível? Vocês estão me ouvindo bem? Ou tá muito barulho aqui da praia? É, Pablito, aqui é bonito demais, ó. Olha aí as ondas. Ó, belíssimo. A pastorinha foi dar uma caminhada ali à frente. E eu vim aqui fazer esse áudio breve. Eu estou bem pertinho aqui de onde o Rio Douro, ele desemboca aqui no mar. Estou bem pertinho mesmo, bem perto. Deixa eu inverter aqui a câmera. Estou aqui bem perto onde o Rio Douro, ele desemboca aqui no mar, aqui pertinho da praia de Madalena. Eu estava a caminhar ali e observando as águas tranquilas do Rio Douro, que desembocam nas águas agitadas aqui do mar. Perceba que hoje, apesar de não estar muito agitado, muito vento, mas o mar tem sua agitação natural, em virtude das marés, dos ventos, do próprio clima, não é? Que... é cara de rico, Pablito. Por enquanto é só a cara, tá bom? Por enquanto é só a cara. Mas o Eterno é bom, gente. E deixa eu aqui estender um pouco mais aqui para vocês poderem pegar aqui melhor essa nossa paisagem belíssima aqui de Madalena. Então observe aqui, gente. Olha que lindo, né? Então é uma região muito bela, muito bonita aqui. E eu estava meditando, caminhando aqui nesta tarde, nesse final de tarde. Aqui já são quase 18 horas, quase 6 da tarde, meditando acerca da calmaria do Rio Douro, que desemboca nas águas agitadas do mar. Eu estava meditando nisto nesta tarde e me veio uma reflexão que eu até já fiz uma vez com a nossa igreja aqui em Gaia. Eu queria refletir convosco também rapidamente nesse fim de tarde. Quando olhamos para o mar, eu vou aqui mostrar para vocês um pouco dele, em suas ondas, em sua agitação, me faz lembrar a passagem de Marcos, capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco para atravessar o mar da Galileia, em direção à região de Decápolis, mais precisamente a cidade de Gadara. E a Bíblia vai dizer, por boca do evangelista Marcos, que quando eles entram no barco, começam a travessia e havia outros barcos também com eles, atravessando para a região de Gadara. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pegou então uma almofada e ele deitou na popa do barco e adormeceu. E de repente, diz a Bíblia, veio uma tempestade de vento e começou a assolar a embarcação, de tal maneira que as ondas se arremessavam para cima do barco e certamente as águas começaram a inundar a embarcação, de maneira que os discípulos começaram a se atemorizar de forma muito dramática. O texto vai dizer que em dada altura, eles despertaram Jesus dizendo: mestre,
não te importa que pereçamos? Jesus levanta-se, repreende o vento e o mar, a calmaria se estabelece. Então ele olha aos discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos, olhando uns para os outros, dizem: quem é este que até o vento e o mar manda? E lhes obedecem. Observe, mediante essa imagem do mar que está aqui atrás de mim, aqui na Praia de Madalena, eu queria falar convosco acerca das tempestades da vida que nós passamos, baseado nesse texto de Marcos, capítulo 4. Lucas também faz menção à mesma passagem, em Lucas 5, traz o mesmo relato, apenas com algumas nuances um pouco diferentes, mas o mesmo relato bíblico. Observe que tempestades na Bíblia, aplicando a nossa vida cotidiana, fala de provações, adversidades, dificuldades, crises que nós enfrentamos. Qual de nós nunca enfrentou uma tempestade? Qual de nós nunca enfrentou uma crise? Há 3 palavras usadas na Bíblia, no contexto bíblico, que nós costumamos aplicar em nossa vida quando passamos por dificuldade. A primeira delas é tempestade. A segunda é deserto. A terceira é vento. Você pergunta para o irmão: como é que está, irmão? Ele diz: estou no vento, pastor. O que ele quer dizer? Está passando uma adversidade. Como é que você está, irmã? Pastor, estou no deserto. Qual é a ideia? Está passando por adversidades. Como você está, meu irmão? Estou na tempestade, pastor. A tempestade fala de adversidades. Eu queria abordar aqui alguns aspectos da tempestade baseados em Marcos 4 e Lucas 5, para também aplicar a nossa vida. Eu quero que Deus abençoe você com essa palavra, com essa reflexão, aqui nessa paisagem tão linda da praia aqui de Madalena. A primeira coisa que nós observamos na tempestade é que elas são inesperadas. A tempestade de Marcos 4, a tempestade de Lucas 5, ela veio repentinamente. Não havia previsão de tempestade no tempo visível dos discípulos. Não havia. Eles estão atravessando em uma calmaria. A bem da verdade, se houvesse uma tempestade instalada, Jesus não iria dormir na polpa do barco. Eles estão passando um tempo de bonança. A tempestade não estava nos planos. Ela veio repentinamente, porque ela é inesperada. Escute isso. As tempestades da vida, elas são inesperadas. Elas chegam sem mandar aviso, elas não mandam e-mail, não mandam SMS, não informam que vão chegar, não mandam carta registrada. As tempestades chegam de surpresa, elas são inesperadas, batem a nossa porta repentinamente. É uma enfermidade que chega assolando a família sem avisar, vai fazer um exame de rotina e descobre um caroço que não estava lá no exame anterior. É um acidente que bate a porta de casa, é o desemprego que vem de repente. Você sai do trabalho na sexta-feira para passar o fim de semana em paz, a descansar, e na segunda-feira, ao chegar no trabalho, você encontra uma carta de despedimento em sua mesa. Tempestades são inesperadas. Elas chegam repentinamente, sem avisar, e nos pegam de surpresa. As tempestades têm esse poder de serem inesperadas. Além de inesperadas, as tempestades também, elas são perigosas. Elas não vêm para nos distrair, elas vêm para nos destruir. Essa tempestade de Marcos 4, de Lucas 5, ela vem para naufragar o barco. Ela vem para impedir que Jesus e os discípulos chegassem na região de Gadara.
A tempestade, ela é perigosa, porque ela vem para nos desestabilizar. Ela vem para roubar nossa fé, ela vem para roubar nossa esperança, ela vem para tirar as nossas perspectivas do amanhã. Elas vêm para poder destruir o casamento, arruinar com os filhos, tirar a nossa saúde, roubar a nossa fé. As tempestades são perigosas. Quantos casamentos destruíram-se, romperam-se, porque o casal não soube lidar com a tempestade financeira que chegou em sua vida. As tempestades têm essa característica, elas são perigosas, elas vêm para destruir, elas vêm para arruinar, elas vêm para roubar sua esperança, para roubar sua fé. Elas chegam de repente e vêm com um objetivo: impedir que você avance, impedir que você cresça, impedir que você continue na caminhada de fé. As tempestades da vida, elas têm essa característica. Elas são inesperadas e elas são perigosas. Cuidado com as tempestades. Se você não perceber, não discernir e não tiver equilíbrio, ela pode destruir a sua fé, a sua família, o seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, sua espiritualidade. Elas são perigosas. Mas além de inesperadas, além de perigosas, deixa eu aqui mostrar um pouco o mar para você. Além de inesperadas, além de perigosas, as tempestades, elas são inadministráveis. Elas não nos permitem administrá-las. Observe que os discípulos, eles estão tentando fazer de tudo para controlar a situação. Vale ressaltar que esses discípulos, alguns deles, eram homens experientes na pescaria. Eram homens que tinham experiência de pesca. E observe que eles tentam administrar a embarcação, mas não conseguem. Eles tentam controlar a situação, mas não conseguem. São homens experientes, mas estão envolvidos em uma tempestade que não tem como administrar. Estão no meio do mar, estão expostos ao vento, à braveza das águas. Eles não têm controle sobre a situação. E muitas vezes passamos por situações assim, que nós não temos controle da situação, que nós não temos como reverter o quadro. Há situações na nossa caminhada de tempestades que nós não temos ação em nós mesmos. Fazemos de tudo para reverter o quadro e não conseguimos. Fazemos de tudo para mudar a história da nossa caminhada, mas não conseguimos. Situações que nós não temos ação. Ficamos inertes, apáticos, imobilizados. Não temos como fazer nada. Talvez você já passou situações assim. Eu também já passei situações assim, em que a crise, a tempestade foi tão grande que eu não tinha como reverter. Nada que eu fizesse poderia mudar a história. Nada que eu fizesse poderia mudar o quadro. Era uma situação complexa, difícil e não tinha como administrar. Eu já passei situações assim. Você já passou situações assim. As tempestades, elas são inesperadas, perigosas, inadministráveis. Mas uma outra característica da tempestade também é importante ressaltar. Elas são surpreendentes. Como assim? Elas têm o poder de nos surpreender de tal forma que ela consegue inverter a nossa visão acerca da vida. Há tempestades que elas vêm para mudar a nossa ótica. Elas vêm para roubar a nossa inocência. Elas vêm para nos roubar a confiança nas pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer com atenção. Alguns homens dessa embarcação de Marcos 4 e de Lucas 5 são homens experientes da pescaria. São homens que estão acostumados com barco e com a pesca.
O ambiente do Mar da Galileia para alguns desses homens é um ambiente familiar. O barco para esses homens que estão no barco, que estão ali no Mar da Galileia, é um ambiente familiar, que traz alegria, que traz segurança. Eles estão num barco e muitos deles nasceram e cresceram lidando com embarcações. Afinal, a profissão era de pai para filho, geração após geração. São famílias de pescadores. E que o mar e o barco representam sustento, diversão, recreio, provisão. O barco e o mar onde eles estão, para alguns desses homens, é um ambiente familiar, de segurança, um ambiente de provisão. Eles estão acostumados a ir ao mar, a pescar, a trazer provisão para a sua casa, a abastecer o mercado central da cidade, a abastecer sua família. Então, aquele lugar para aqueles homens é um lugar familiar. Eles gostavam de estar no barco. Navegavam durante a noite, navegavam durante o dia, pescavam, era um ambiente familiar. Mas agora, com a tempestade, o único lugar que eles gostariam de não estar era no barco e naquele mar. Por quê? Porque o ambiente familiar tornou-se um ambiente estranho. Um ambiente de paz, de provisão, tornou-se um ambiente de risco, ameaçador. O lugar que trazia provisão, sustento e paz para aqueles homens, agora era um lugar que trazia inquietação, angústia, tristeza. E isso acontece com muitos de nós. Escute o que eu vou lhe dizer. Quantas pessoas têm no seu lar, na sua casa, um ambiente de paz, de segurança? Mas quando tempestades chegam em nossas casas, em algumas famílias, que abalam relacionamentos, que abalam casamentos, o lugar que era de paz tornou-se um lugar de guerra. Quantas pessoas, ou até você mesmo, já passou por isso? Encerrou a sexta-feira, o seu trabalho, e todos nós, quando encerra um dia de trabalho, queremos correr para casa, queremos correr para o nosso lar. É um lugar de segurança, de paz, de abrigo. Mas quantas pessoas, quando estão enfrentando tempestades em casa, pensam assim: não vou voltar para casa, vou para um bar, vou para o shopping, vou passar a noite fora, vou para a casa de um amigo, não vou para casa, porque lá tem guerra, lá não tem paz. O que aconteceu? A tempestade, ela surpreendeu você e ela mudou a sua visão, ela mudou a sua ótica. Quantas pessoas estão bem em suas igrejas, se sentem inseridas no corpo, amam a sua igreja, a sua congregação, mas uma tempestade veio naquele lugar. Talvez veio uma situação adversa com pessoas, uma frustração ministerial, uma decepção com alguém. E aquela igreja, aquela congregação, que era um lugar de paz, de harmonia, em que você sentia-se bem, agora tornou-se um ambiente hostil, em que você não se sente mais bem. E o que a tempestade tem o poder de fazer? De mudar a sua ótica. Mas entenda uma coisa, a tempestade passa. As tempestades, elas passam, elas não são para sempre. Elas têm um tempo de começar e um tempo de terminar. A sua casa é o lugar da bênção. Por quê? Porque a tempestade, ela não faz parte da sua casa. Ela veio, mas ela vai embora. Ela vai cessar. Ela chegou, mas ela vai embora. A sua igreja é uma bênção. Está em tempestade, houve uma tempestade, uma crise, um problema, mas essa crise, esse problema vai passar. A tempestade vai sair, ela vai embora e a igreja vai continuar. O seu casamento pode estar passando uma tempestade, mas a tempestade não faz parte do seu casamento, escute isso. A sua relação de amizades sofreu um abalo, uma tempestade veio e roubou a sua visão acerca do seu irmão, acerca do seu amigo. Você não vê mais como via antes, porque a tempestade mudou a sua visão, a tempestade mudou a sua ótica.
A relação que era salutar, agora a sua visão é que essa relação tornou-se nociva. Por quê? Porque a tempestade tem o poder de transtornar circunstâncias, de mudar a nossa visão. Olha que pôr do sol lindo. Vou vir aqui para você ver um pouco do pôr do sol. Não dá para você perceber bem a imagem pela câmera, mas está lindíssimo esse pôr do sol aqui. Que lugar lindo aqui, gente. Pablito, volta logo para a gente vir aqui fazer umas lives aqui, Pablito. A tempestade vai passar. Lembra, no Salmo 30, versículo 5, Davi vai dizer assim: a tua ira, ó Deus, dura só um poucochinho de tempo. A sua bondade, entretanto, dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levante a sua cabeça. Essa crise vai passar. Não abandone seu lar por causa da tempestade. Porque a tempestade não faz parte do seu lar. Ela veio, mas ela vai embora. Ela vai acabar. E quando ela acabar, tudo vai voltar ao normal. Por quê? Porque a tempestade chegou, abalou o barco, lançou água dentro do barco, lançou medo nos corações dos discípulos. Mas a Bíblia diz que Jesus acalmou o vento, acalmou as águas do mar. Houve bonança. Eles foram para o outro lado e voltaram para Galileia no mesmo barco e sobre as mesmas águas que foram. E na volta para casa não havia mais tempestade. Na volta para casa não havia mais tempestade. Essa tempestade vai passar. Não abandone seu casamento por causa dessa tempestade. Não abandone sua igreja por causa dessa tempestade. Não abandone seus amigos por causa dessa tempestade. Não abandone seus líderes por causa dessa tempestade, porque ela vai passar. E tudo vai voltar a ser como era antes, em nome de Jesus. Aleluia! Deixe-me encerrar essa reflexão. As tempestades são inesperadas, perigosas, inadministráveis, surpreendentes. São. Só que tem um detalhe. Jesus está no nosso barco. Parece redundante essa fala. Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes. Mas Ele está conosco nesse barco. Tem muitas tempestades na nossa vida que elas não são naturais, mas são espirituais. Deixa eu fazer você entender uma coisa interessante. Quando os discípulos despertam Jesus para que Ele ajudasse na situação, jamais a mente daqueles discípulos, jamais, eles pensariam que Jesus iria acalmar o vento e fazer o mar se aquietar. Jamais. O que eles pensavam? Vamos despertá-lo, porque ele vai nos ajudar a tentar, a controlar essa embarcação. São mais 2 braços para poder nos ajudar. É mais força física para tentar reverter o quadro. Jamais eles pensariam que Jesus iria repreender o vento e repreender o mar. Mas vale lembrar algo interessante. Para onde eles estão indo? Para Gadara. O que estão indo fazer em Gadara? Uma missão. Marcos vai dizer que a palavra de Jesus foi essa: passemos para a outra margem. Mas Lucas vai dizer que Jesus diz: passemos para o outro lado. Parece a mesma coisa. Em um nível superficial de interpretação, de fato é a mesma coisa. O outro lado ou a outra margem é a mesma coisa. Mas as expressões são diferentes. Por quê? Porque margem fala do outro lado do lago. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, é a margem física, a areia da praia, que margeia a outra costa. Mas o outro lado é mais amplo. O outro lado não fala apenas da outra margem, mas fala de um outro nível, de uma outra realidade. E essa é espiritual. Por quê? Porque ao dizer passemos para o outro lado,
O que é que Jesus está dizendo? Vamos entrar no lado em que o inimigo governa, em que o diabo oprime, em que o diabo trabalha, em que o diabo está escravizando pessoas. Por que eu digo isso? Porque é uma tradução aramaica dessa fala de Jesus. Ele levanta-se, repreende o vento e o mar. A expressão usada para repreender o vento e o mar é uma palavra gaar. A expressão gaar só é utilizada no contexto aramaico para se reportar espíritos. A expressão gaar só é utilizada no contexto para poder se direcionar a espíritos e não a algo que é físico, que é material, mas algo imaterial. Então Jesus sabe que aquela tempestade é espiritual. O que está causando aquele vento são espíritos. Haja vista, a palavra espírito em hebraico é ruach. Ruach quer dizer vento, sopro, hálito. Escute o que eu vou lhe dizer. Na mística judaica, mar fala de mundo. Na mística judaica, ventos fala também de espíritos. O que acontece? É como se os espíritos que estão simbolizados pelo vento vão agitar o mar que simboliza o mundo, que fala de pessoas, de sistema. Então entenda uma coisa, a sua vida está nas mãos de Deus e o diabo vai tentar fazer de tudo para levantar o mundo contra você. O diabo vai tentar fazer de tudo para levantar pessoas contra você. O diabo vai tentar de tudo para levantar o sistema contra você. Por quê? Porque a sua vida é uma embarcação que está navegando nas águas do mundo e cujos ventos muitas vezes são contrários, porque são espíritos. Mas mais uma vez eu reforço a ideia, Jesus está no barco, Jesus está conosco, Jesus está na sua vida. Por que o diabo se levanta ali em Marcos 4 e Lucas 5? Porque Jesus está indo para libertar um homem possesso de uma legião de demônios. O que eles querem fazer? Impedir o sucesso da missão. E deixe eu liberar uma palavra sobre sua vida. O diabo não vai impedir o sucesso da sua caminhada. Satanás não vai impedir o avanço da sua família. O diabo não vai impedir o avanço do seu ministério. Demônios não vão impedir o avanço da sua casa, da sua congregação, da sua chamada, da sua vida. O diabo não vai impedir. Deus, Ele vai te dar vitória. Jesus está no barco desta caminhada. Jesus está contigo nessa empreitada. Escute isso, você vai chegar do outro lado. O que foi que Jesus disse? Passemos para o outro lado. E na vida vamos ter embate, sim. Na vida vamos ter guerra, sim. Na vida vamos ter lutas, sim. Mas em todas elas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nada nos separará do amor de Deus que está expresso em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo vai dizer que nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem nenhuma outra criatura, nem anjos, nem principados, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então escute isso, eu já encerro minha fala. Deixa eu liberar aqui para você, mais uma vez, essa visão. Jesus está contigo nesse barco. Está vendo esse mar? Está vendo este mar à sua frente? Muitas vezes ele está agitado, mas outras vezes ele está manso. Está vendo esse mar? Muitas vezes as ondas quebram nas pedras e tentam sacudir as ruas onde ele margeia. Mas tem um detalhe, nós não podemos esquecer disso. Jesus tem autoridade sobre o mar, sobre o vento.
O que isso quer dizer? Que ele tem poder para ordenar aos espíritos imundos que se aquietem. Ele tem poder para ordenar o sistema mundano, aos homens, aos ímpios, ao mundo que se acalme, que se cale. Ele tem poder nos céus e na terra. Ele tem poder nas coisas visíveis e nas coisas invisíveis. O que ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Descanse seu coração, vai dar certo. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Descanse seu coração, a sua família é um projeto de Deus, vai dar certo. Essa tempestade vai passar, esse vento vai cessar. As tempestades são inesperadas, perigosas, são inadministráveis, são surpreendentes e têm o poder de mudar a nossa visão da realidade. Mas Jesus está se levantando hoje nessa embarcação. Jesus está se levantando hoje em sua vida, sua casa, seu casamento, ministério, igreja, família, e vai pôr tudo em ordem pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu Espírito. Amém? Aleluia! Você vai chegar lá. O barco chegou em Gadara. Um homem foi liberto. E 10 cidades que formavam Decápolis ouviram falar do poder de Jesus. Ninguém se perdeu na embarcação, ninguém se feriu. Só tiveram medo, temor, pavor, angústia, mas depois a calmaria se estabeleceu e tudo voltou ao seu lugar. Aleluia! Glórias a Deus! Deixa eu liberar a palavra sobre sua vida. Tudo vai voltar ao seu lugar. Tudo vai voltar ao seu lugar. Essa luta vai passar, essa guerra vai cessar, essa tempestade, ela vai desaparecer no horizonte. Da mesma forma que ela chegou, ela vai embora. E você vai ficar ileso. Sua casa vai sair ilesa. Seu ministério vai sair intocável. A sua igreja vai sair vencedora. Sua família vai sair em paz. Seu trabalho vai sair em paz. E o Senhor irá preservar a sua vida e a sua casa pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Glórias ao Eterno. Vou encerrar aqui a nossa live. Amém? Depois eu vou salvar essa live aí no Facebook. Também vou salvar lá no nosso canal do YouTube. E você pode depois compartilhar e enviar para alguém que você ama, que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, para que ele possa se reanimar com esta palavra nesta tarde, final de tarde aqui em Portugal, aqui em Gaia, próximo à Praia da Madalena, um lugar belíssimo. Amém? Deus te abençoe seu coração. Muito obrigado pela sua atenção. Eu queria também ressaltar que às 21 horas, horário de Portugal, e às 18 horário do Brasil, nós estaremos numa live que vai ser a terceira parte da mensagem Os Benefícios da Sabedoria, Rohamá. Se liga lá no nosso canal, no YouTube, às 21 horas, horário de Portugal. Nós já temos lá no nosso canal a parte 1, temos a parte 2 e agora vamos fazer a parte 3 hoje. Uma live poderosa sobre a sabedoria para sua casa, família, ministério, lidar com filhos, esposo, esposa, amém? Uma live poderosa. Conto com a sua participação hoje, às 9 horas, no canal do YouTube, PR Paulo César com Z, PR Paulo César Souto, nosso canal no YouTube, às 21 horas. Lá também tem uma live tremenda, As Pedras que Falam, uma live tremenda. Você vai se surpreender com essa live, As Pedras que Falam, acerca de... Jesus falou lá em Lucas 19, João 12, se eles se calarem, as pedras clamarão. Temos também lá Palavras do Leão, uma live tremenda, uma mensagem pregada lá em Everett, Estados Unidos. E temos também a palavra Onde nos leva as derrotas, pregada também na América.
que vai abençoar muito a sua vida. Conto com a sua audiência hoje aí no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, tá bom, no nosso canal. Assina lá as notificações, ativa as notificações para que você possa ser participado das nossas lives. Deus te abençoe, que o Eterno te guarde, guarde teu coração, tua família. Fica nessa palavra, em nome de Jesus. Beijo no coração.